Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu continuo com muita saudade e continuo fazendo a hora do conto por aqui, pelo vídeo. O nosso conto hoje é sobre Radija. E para a gente conhecer a história de Radija, nós vamos viajar até o Oriente Médio, lá na capital da Síria, Damasco. E aqui, ó, coloquei aqui para vocês verem, tá? Algumas imagens da cidade de Damasco, para vocês entenderem um pouquinho, saberem como é a cultura, como é a cidade, tá bom? Vamos lá então para essa deliciosa história de Radija. Radija e os seus tapetes mágicos. No meio do deserto, onde as noites são muito frias e os dias muito quentes, havia um pequeno lugarejo com algumas casas. Lá vivia Radija com sua família. Ela tinha 5 irmãos e era a mais velha de todos. A vida no lugar em que moravam era bem tranquila. O pai de Radija colhia tâmaras e entregava aos mercadores, que levavam para vender na cidade. E depois voltavam para trazer o dinheiro. Quando os amigos de seu pai chegavam, contavam muitas histórias de suas andanças pelo mundo. Radija adorava ouvi-las. Ficava escutando enquanto a mãe, ela e as irmãs serviam comida para todos. Os mercadores traziam sempre algum presente para o pai dela, como tapetes, tecidos, facas, espadas, vasos, perfumes e comidas com sabores de outras terras. Observando os objetos recebidos pelo pai, o que mais chamava a atenção de Radija eram os tapetes, com belos desenhos e cores. Ela ficava horas olhando para eles. Quando se dava conta, percebia que o tempo tinha passado. No entanto, Radija tinha a sensação de ter estado ali apenas um pequeno instante. Ao olhar os desenhos nos tapetes, Radija ficava de tal modo absorvida pelas imagens que se sentia vivendo aventuras naquele universo. Viajava por lugares narrado pelos homens das caravanas. Essas histórias alimentavam em Radija um enorme desejo de conhecer o mundo, viajar por cidades distantes, olhar outras paisagens, encontrar novas pessoas. Uma noite, quando a família estava toda reunida, já perguntou para a família: "Posso contar uma história para vocês?" "É a história deste tapete", disse essas palavras, abrindo um dos tapetes de seu pai, e se pôs a narrar uma aventura no deserto. Seus pais e irmãos nem piscavam, ouvindo sua história. E a partir daquele momento, queriam histórias todas as noites. A cada noite, uma nova aventura era contada, sempre a partir de um tapete. Seus contos eram tão fluentes que as pessoas tinham a impressão de que estavam escritos naqueles desenhos tecidos do tapete, e só Radija podia lê-los. Daí em diante, todas as vezes que os caravaneiros chegavam, a leitora de tapetes lhe contava uma história. Eles ficavam encantados e a presenteavam com novos tapetes a cada viagem. Acreditavam que somente ela conseguiria desvendar a magia que havia naqueles tapetes. Radija gostava de imaginar o dia em que partiria com as caravanas, vendendo tapetes mágicos que alimentavam a sua imaginação
e contando muitas histórias. O tempo foi passando. Os pais de Radija foram envelhecendo. Ela, os irmãos, foram crescendo. E o lugar mais distante que a moça conseguiria ir era até as tamareiras, acompanhar seu pai para colher tâmaras. Um dia, no meio da colheita, Radija disse ao pai: Pai, gostaria muito de sair pelo mundo vendendo tapetes. O pai logo teve um ataque de nervos. Disse que ela estava ficando louca, que uma moça jamais viajava sem o pai ou o marido. As caravanas que passavam por aquele lugar, vez ou outra, levavam rapazes que iam para as cidades grandes. As despedidas eram fervorosas, com choros, abraços e beijos. Radija ficava olhando aquela cena, que era o seu verdadeiro sonho. O pai de Radija foi envelhecendo e não conseguia mais colher tâmaras. Ela e os irmãos se incumbiram então de colher as tâmaras para o pai. Enquanto colhia as tâmaras, Radija tinha olhar distante, pensava que nunca sairia dali. E estava fadada a colher aquelas frutas até o final de seus dias. Seus irmãos faziam pequenas viagens e voltavam contando das aventuras pelo deserto, das novidades, dos lugarejos próximos e de tudo o que tinham visto e ouvido. Certa vez, chegou àquele lugar uma grande caravana de amigos de seu pai, e muitos rapazes decidiram partir com ela. Um dos irmãos de Radija, que era o seu grande amigo e com quem trocava seus sonhos e suas confidências, resolveu ir também na caravana. Conversou com os pais que o apoiaram, ficou tudo acertado. Iria para Damasco procurar trabalho. Radija disse que queria ir com o irmão, mas os pais ficaram bravíssimos. Os dois gritavam ao mesmo tempo, dizendo que aquilo não era para moças, que ela precisava achar alguém para se casar e ficar quieta, que não tinha nada que viajar. Radija chorou horas, chorou. Entretanto, decidiu que iria, mesmo contra a vontade dos pais. No meio da noite, foi falar bem baixinho com o irmão. Hassan, acorde, por favor. Vou viajar com você, tá? De qualquer maneira, não adianta você querer me impedir. Você está louca, Radija? Nosso pai não quer de jeito nenhum que você viaje. Mas eu vou, viu? Se descobrirem, você está ferrada e eu também. Vamos tentar, Hassan. Vamos tentar. Você tem que me ajudar. Esse é o meu sonho. Você me ajuda, Hassan? Me empresta uma roupa sua? Por Alá, viu, Radija? Tenho medo de que isso não dê certo, mas vou te ajudar. Aqui está uma roupa que caberá em você. Radija agradeceu muito e foi dormir. No dia seguinte, bem cedinho, Radija preparou seus pertences para a viagem e saiu sem que ninguém percebesse. Escondeu-se no meio das tamareiras, vestiu-se com as roupas do irmão e ficou esperando. A caravana passaria por ali e ela se misturaria com os viajantes. Escondida num lugar estratégico, Radija pôde ver quando a caravana se aproximava. Seu coração batia tão forte que ela chegou a ficar sem ar.
estava preparada. Esperou que boa parte da caravana passasse, localizou seu irmão e misturou-se no meio de todos aqueles homens que vinham a pé e também sobre camelos. Ninguém percebeu nada e a moça conseguiu e seguiu em silêncio ao lado do irmão. Andaram durante dias. À noite, acampavam ao relento. Os companheiros de viagem acreditavam que Radija fosse um rapaz. Num final de tarde, chegaram à cidade de Damasco. Assim que chegaram, Radija e Hassan ficaram horas vagando pelas ruas e observando os encantos da cidade. Foram ao mercado vender tâmaras que trouxeram e se alojaram numa hospedaria. Passaram os dias que se seguiram procurando trabalho. Radija já estava muito à vontade vestida de homem e teve grande facilidade para arrumar emprego numa loja de tapetes, bem no mercado da cidade. Assim como era o seu sonho, né? Hassan arranjou emprego como vendedor de camelos bem ao lado do mercado e os dois iam vivendo muito bem. Enquanto isso, distante dali, seus pais e irmãos estavam preocupados com Radija. O que teria acontecido com aquela menina? Durante muito tempo, ficaram sem notícias. Radija, vestida de homem, era um enorme sucesso como vendedor de tapetes. Para cada tapete que ia vender, contava uma aventura a partir das imagens estampadas e fazia com que a loja ficasse sempre lotada e vendesse muitos tapetes. Até aquele momento, ninguém desconfiava que ela fosse uma mulher. Num dia de muito movimento, depois que todos tinham ido embora, Radija resolveu refazer o seu turbante. Então, foi surpreendida pelo patrão, que, tendo esquecido de levar algo para casa, voltou à loja e viu a moça de cabelos soltos. O patrão, sentindo-se enganado, ficou furioso e mandou Radija embora imediatamente. Ela saiu chorando e não voltou mais à loja, nem passou mais em frente. Acontece que o movimento da loja caiu. O patrão sentia falta das histórias dela. Os clientes também vinham perguntar onde estava o vendedor que contava histórias. O patrão, percebendo essa situação, foi atrás de Radija para reencontrá-la e recontratou-a. Com o retorno da contadora de histórias, a loja voltou a ser um grande sucesso. O dono da loja, entusiasmado, contratou outras mulheres. Na vizinhança, os concorrentes, ao verem a grande quantidade de vendas feitas por elas, também contrataram mulheres. Radija realizou o seu grande sonho de ser vendedora de tapetes. Sempre mandava um dinheiro para os seus pais, pelos homens das caravanas. Casou-se, teve filhos e foi visitar o seu pai, a sua mãe e seus irmãos. E lhes presenteou. Foi um encontro cheio de alegrias e de saudades. Seu pai ficou tão feliz, que até voltou a colher tâmaras. Radija continuou vendendo tapetes e fazendo sucesso com suas histórias por muitos e muitos anos. E eu me despeço de vocês com essa deliciosa imagem dos tapetes de Radija. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa incrível história de superação e aventura.
Um beijo no coração de cada um.